Olá, pacientes de fibrose cística, familiares, amigos, tudo bem? Desejamos que sim. Voltamos com o nosso vídeo de hoje para mais esclarecimentos sobre a fase que estamos vivendo dentro do Brasil para aquisição de novos medicamentos na nossa lista que o SUS oferece para os pacientes, ok? Bom, pessoal, em primeiro lugar, lembrando um detalhe, por que nós estamos fazendo esse vídeo no momento? Porque haverá uma discussão, né, se os medicamentos devem ou não ser incorporados e todos nós vamos precisar participar. Todos nós teremos o lugar para expressar o que nós temos a dizer sobre isso, sobre a importância do medicamento disponível, o que isso significa na vida do paciente, que é a consulta pública da Conitec. Para participar disso de forma adequada, ou seja, para você se colocar de forma adequada, é preciso entender o que está acontecendo. Tá? Em momento nenhum, esses vídeos estão aqui para explicar como a fibrose cística funciona, como o que acontece dentro do corpo do paciente, e neste órgão, naquele, no outro, porque a APAN faz com frequência as palestras com os especialistas sobre todas essas questões, né? E aí sim, com detalhes, diferente de uma consulta, onde os médicos têm tempo para responder perguntas. Os dias de palestra são dias dedicados a assuntos específicos e que durante horas são explicadas com detalhes as situações, as características, tudo o que o paciente precisa saber, né? Estes vídeos que estamos fazendo agora, eles pretendem levar a informação a todos sobre o que estamos passando, né? Então, o SUS tem a lista de medicamentos disponível, tá? Que nessa lista disponível, vocês já têm dentro do estado de São Paulo, recebem gratuitamente os medicamentos, né? A nível de Brasil, cada estado funciona de um jeito, né? Tem poucas coisas na lista que o Brasil deveria atender pelo menos a todos os estados. Mas essa questão agora é uma discussão a nível de Brasil, mas que todos precisam participar, né? Todos. Independente do estado em que o paciente mora, independente do quadro que ele vive, independente de qual é o medicamento que é melhor para ele ou não, todos precisam entender o que está acontecendo e todos precisam dar o seu parecer sobre a importância de termos esses medicamentos disponíveis na lista do SUS para o paciente na hora que ele precisar. Né? Então, nós estamos falando do Calideco e do Orkambi, que são os dois medicamentos que serão discutidos agora. São medicamentos completamente diferentes das outras coisas que nós temos disponíveis, né? Porque eles não têm um medicamento equivalente, não existe outro medicamento que cumpra a função destes dois. Eles são medicamentos de uma nova tecnologia, de uma nova pesquisa, que já estão em uso em outros países, e como na Alemanha, nos Estados Unidos, na Dinamarca. E o que o Brasil está discutindo agora, se deve ou não fornecer para os seus pacientes. E esse é o momento de cada um de nós se expressar. Então, é preciso compreender como o medicamento funciona de forma muito rápida. Ele entra na célula e ele corrige o funcionamento, que é onde traz os problemas, né? Como consequência, os problemas que a gente conhece,
problemas pulmonares, com pneumonia de repetição, que já falamos nos outros vídeos, e com o passar do tempo, queda de função pulmonar, né, comprometimentos pulmonares, vão sendo a fibrose cística é uma doença crônica, ela vai se desenvolvendo e a situação vai ficando cada vez mais difícil. O que esse remédio faz? Esses 2 medicamentos fazem? Eles permitem que a célula volte a funcionar o mais próximo do normal possível. E aí o paciente começa a viver uma nova situação. Então, se a doença poderia evoluir, né, em primeiro lugar, com os exemplos que estão acontecendo, e vou falar hoje só da Dinamarca, fica muito claro que o paciente começa a ter uma vida completamente diferente, né? Para de ter exacerbações, diminui muito as internações para quem fica internado com muita frequência, para quem precisa tomar antibiótico contra as bactérias, com muita frequência, isso diminui bastante. A prova de função pulmonar, que vai se diminuindo, os resultados vão piorando com o passar do tempo, isso volta a melhorar bastante. Então, na verdade, um sonho de qualidade de vida e de saúde por muito tempo, né? E é esse sonho que nós não podemos desistir dele jamais, e que esse é o momento de expressar, cada um de nós expressar na consulta da Conitec o que isso significa na sua vida. Isso é muito importante. É assim que nós vamos participar e precisamos compreender. Então, como você vai utilizar esse medicamento? Como acontece com as enzimas, não, é um pouco diferente. O médico vai ser a pessoa que tem essa responsabilidade de decidir qual é o momento certo, né? Quando eu tiver 10 anos todos vão usar. Não, não é assim. E cada paciente é um paciente. Os médicos nos congressos e nas palestras da APAN, eles reforçam isso o tempo todo. Cada paciente é um paciente. Nós podemos entender isso com facilidade, né? Todos têm fibrose cística, muito bem. A fibrose cística, ela acontece porque existe um gene, né? Existe ali dentro do seu DNA uma falha, né? Que traz ali uma mensagem errada e o seu corpo funciona de uma forma diferente do que deveria e tem todas as consequências da doença. Pois muito bem. Todos os outros milhares de genes, cada um tem o seu do seu jeito. Então, é muito fácil para nós compreendermos que cada paciente é um paciente, porque essa combinação faz com que cada um tenha, manifeste a fibrose cística e viva a sua vida de forma diferente, e muitas vezes com a mesma mutação genética, né? Então, porém, aquele funcionamento que dentro da célula que acontece da forma errada, ele acontece da mesma forma, de acordo com a mutação genética que você tem, né? São os outros genes que acabam levando o seu quadro geral de saúde a uma situação diferente, né, de um paciente para o outro. Então, pode ser que tenha paciente que precise do Orkambi ou do Calideco muito cedo, né? Pode ter paciente que precise começar a usar com 10 anos. Então, pode ter paciente que está muito bem até os 14 anos e pode não precisar desses medicamentos. Mas o que interessa nesse momento é que todos nós estejamos unidos para lutar pela disponibilidade no SUS do remédio. Porque a ciência desenvolveu o medicamento, ele está apresentando ótimos resultados.
Na Dinamarca, numa palestra o ano passado, o médico responsável pelos pacientes de fibrose cística, ele trouxe resultados de exame, prova de função pulmonar que melhorou muito, tomografia pulmonar que ficou como era antes do tratamento, como ficou depois, melhorou muito. Paciente que não ganhava peso passou a ganhar peso, ter mais saúde, ter mais disposição, conseguir levar a sua vida com mais naturalidade, com mais qualidade de vida, que é o que nós estamos buscando. E neste momento é extremamente importante lutarmos para que esteja disponível mais essa alternativa para o paciente. Se a ciência desenvolveu o recurso e se esse recurso está disponível, se existem outros países usando e está dando certo, não podemos deixar passar essa oportunidade. Esse medicamento, se for necessário para o seu paciente, a hora, ou melhor, ele é necessário, mas a hora que o seu paciente precisar muito desse medicamento, ele precisa estar disponível. Não podemos ver os outros pacientes porque moram em outros países, têm o recurso, podem ter mais qualidade de vida, podem viver por muito mais tempo, e nós aqui vermos o nosso paciente precisando e não tendo recurso. Então vamos nos manifestar, não existe outro medicamento que cumpra esse mesmo papel, vamos todos estar unidos. E no próximo vídeo vou explicar como essa participação funciona e como podemos nesse momento lutar por um direito que é de todos nós, para que o dia que seja necessário, o recurso esteja disponível, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.